Olá, pessoal. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Boa tarde para todos, ou bom dia para quem, assim como eu, ainda não almoçou, né? Então, essa correria doida aí, mas faz parte. Eu acho que eu nem consigo me imaginar não vivendo essa correria louca. E pessoal, olha só, toda terça-feira às 13 nós temos esse nosso encontro aqui, tanto no Insta como no YouTube. O pessoal também no YouTube dando boa tarde, Nilson, Josemir, isso aí, pessoal, boa tarde. E o objetivo é auxiliar vocês também na jornada, quem tá antes do que eu, né, nessa jornada, nessa caminhada, mesmo quem tá depois, a gente também sempre consegue compartilhar um pouquinho das experiências do conhecimento aqui com todos, tá? Então deixem aí sempre agendado, coloquem aí no caderninho de vocês, então 13 horas e alguma coisa, né, dependendo da loucura da Letícia, mas se vocês estão com as notificações do Instagram, quem gosta de me acompanhar pelo Instagram, tá com a notificação no Instagram ali ativada, ou tá também no YouTube, assinando o canal, né, o canal Tributarista do Futuro do YouTube, com as notificações ativadas, mesmo que eu entre um pouquinho mais tarde, aí vocês vão receber na hora e vão saber que eu tô ao vivo, e aí vão entrar na hora que eu entrar aí pra gente bater um papo, tá? E como que funciona, Letícia? Como que funciona esses nossos encontros semanais das 13 horas, tá? Então, assim, eu não costumo divulgar com muita antecedência. Na verdade, isso daqui já faz parte do meu dia a dia já há algum tempinho. Então, para quem me acompanha já sabe também que sempre terça-feira estou aqui. Então, como que funciona? Vocês mandam as dúvidas, as perguntas de vocês, então por isso que eu falo que é uma mentoria gratuita para tributaristas, seja para quem já está na área, ou para aspirantes, quem está pensando em entrar, ou está começando aí. Então é o tempo que eu dedico para auxiliá-los, tá? Para ajudar vocês. Então, para que seja um encontro bacana, um encontro que surta resultados, deixa eu só conectar aqui minha tela adicional. O que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês tragam também quais são as dúvidas, né, pessoal? E aí, vamos pensar, ó, hoje é dia 20 de abril, estamos aí finalizando o 4º mês de 2021 e o que projetos vocês já conseguiram realizar esse ano? Que projetos, gente, vocês já conseguiram realizar? O que está impedindo vocês de realizarem os projetos que vocês desenharam lá no final de 2021? Não vale dizer que é pandemia, tá? Não vale dizer porque é pandemia, porque falar que é pandemia é só a gente criar uma desculpa, uma justificativa, tá? E deixa eu até contextualizar. Então eu quero... já tô recebendo as perguntas. Isso aí, vão mandando pergunta que eu já vou respondendo para vocês. E se eu só fechar o raciocínio aqui, por que não vale falar que é a pandemia, né? Porque a pandemia, gente, para nós que trabalhamos com o nosso intelecto, né? A pandemia, na verdade, acelerou o processo para muita gente. Então, o que a gente tem que desfocar hoje? Hoje eu tô aqui trabalhando no escritório, mas eu poderia estar trabalhando em casa, certo? Eu poderia estar trabalhando da onde eu quisesse. Então hoje, gente, com uma boa internet e um notebook e um celular, a gente faz muita coisa como tributaristas, ok? A gente não precisa mais depender de um ambiente físico e a gente não precisa depender de ambiente físico para atendermos clientes e potenciais clientes. Por quê? Porque hoje você, com uma boa internet, você consegue utilizar Google Meet. Google Meet está gratuito, tá? Para todo mundo, desde que começou a pandemia, o Google Meet está gratuito. Você pode utilizar o Zoom, como o pessoal aqui que está me vendo pelo YouTube, a gente tem conta no Zoom já faz algum tempo, então utilizo a conta do Zoom. Quem usa Microsoft tem o Microsoft Teams. Então, pessoal, hoje a pandemia não é desculpa para ninguém começar a ir em busca da realização dos seus sonhos, tá? Então, não coloquem isso como empecilho, tá? E depois eu vou falar um pouquinho mais dessas conversas aí, gente. Minhas últimas semanas eu tenho estado menos frequente também, né? Quer dizer, muito frequente para o pessoal da jornada tributação, o pessoal que participou, estava ali, me entreguei.
Mas a semana passada foi uma semana que, né, e fim de semana, assim, foi aquele meu pico da exaustão, então eu dei assim uma sumidinha, claro que não suma 100%, mas dei uma sumidinha um pouquinho mais que o habitual, tá? Mas depois eu vou contextualizar se der tempo. Agora que as perguntas estão chegando, eu vou responder vocês. Vamos lá. Tiago Simões está perguntando: casos bastante discutíveis, cobrar no êxito ou pelo serviço? Tiago, vamos lá. O que seriam casos bastante discutíveis? Você está falando de... Contextualiza aí, tá? Porque eu vou falar como que a gente trabalha, tá? Quando que a gente cobra no êxito e quando que a gente cobra pelo serviço, tá? Porque, gente, olha só, vamos partir da premissa aqui. O serviço que a gente presta para os nossos clientes, enquanto o Thiago vai contextualizando ali para poder auxiliar ele um pouquinho mais de forma precisa, o que eu quero que vocês tenham em mente na precificação e na cobrança de honorários, tá? O nosso serviço como tributarista é um serviço de meio, não é um serviço de resultado, né? A gente, muitas coisas, a gente não consegue dar uma garantia de resultado para o cliente, certo? Por quê? Porque a gente depende muitas vezes de órgãos públicos, muitas vezes de poder judiciário, então nem sempre a gente consegue dar um resultado efetivo, tá? Claro que tem dentro dos 4 serviços que eu falo para vocês, tem serviços que sim, você vai levar um resultado já. Principalmente quando a gente fala de consultoria, muitas vezes a gente consegue levar um resultado preciso. Governança tributária, a gente consegue levar resultado, né? Qual que é o resultado? É organizar, vamos lá, coordenação, controle e revisão de todos os processos tributários, isso é alguma coisa que a gente leva um resultado. Consultoria de mercado com base em dados tributários, se a gente tem lá, se a gente alinhou com o cliente que ele tem uma base de dados e que a gente consegue capturar outros dados que são públicos, relacionados àquele segmento de atuação do cliente, beleza, a gente consegue levar um serviço de resultado. Mas, por exemplo, quando a gente vai atuar como tributaristas fazendo uma defesa de um auto de infração, como que a gente vai garantir resultado? Mas a gente vai trabalhar. A gente está despendendo tempo, está despendendo recurso, está gastando, só que a gente não tem como garantir o resultado, certo? Se a gente vai entrar com uma ação judicial para o cliente, seja uma ação judicial visando anulação de uma dívida dele, né? Uma dívida que foi objeto de um auto de infração. Se a gente vai entrar com mandado de segurança, a gente não tem como garantir resultado, porque não depende só da gente. Só que a gente está trabalhando, a gente continua trabalhando para o cliente, certo? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Nós prestamos um trabalho intelectual, tá? Intelectual, que nem sempre consegue ser um trabalho de resultado efetivo, mas é um trabalho de meio. E mesmo assim a gente está trabalhando, despendendo tempo e despendendo recurso, tá? Então, se você vai cobrar só no êxito, tá? Primeiro, nunca cobre só no êxito algo que você ache que vai ser muito difícil de ter êxito, tá? Segundo, se você vai fazer, eu que estou ofertando lá uma tese judicial lá de recuperação de tributos, que eu ainda não tenho, pode ser que a gente perca no Poder Judiciário, a gente está perdendo muitas teses no Poder Judiciário. Beleza, se vale a pena como uma porta de entrada para o seu cliente, para você ofertar outros serviços, e a gente sempre pensa no serviço recorrente, aquele que o cliente vai te pagar por mês, uma questão de alinhamento estratégico. Tá, beleza, eu vou entrar com a ação, mas eu não quero vender ação. A ação é só uma porta de entrada que eu encontrei aqui com esse cliente. Mas eu quero vender consultoria, eu quero vender governança, eu quero vender planejamento, eu quero vender outras coisas que ele vai me pagar por mês, tá? Aí pode ser estratégico. Não, esse cliente aí, ele tá prospectando, ele tá vendo eu e mais 50 que fazem a mesma coisa, e vai ver qual que é o mais barato. Pula fora, tá? Aqui eu tô formando profissionais diamante, brilhante, que sejam realmente, que vão agregar valor, e não que vai disputar mercado no mercado altamente concorrido, tá? Pula fora, deixa o outro lá, tá? Isso é muito comum com grandes empresas que fazem bid. O que é bid, gente? Literalmente fazem um processo concorrencial. Abre lá, escritório XYZ, o que me apresentar a proposta mais barata, eu vou fechar. Não leva em consideração resultado,
especialização, tempo de dedicação. Não, eles querem ali preço, tá? Por isso que a gente não gosta de trabalhar com grandes empresas, porque grandes empresas vão no bid, vão na disputa. Aí a gente tem que estar disputando aí com escritórios que eles ganham no volume, não é o nosso caso. No nosso caso a gente ganha na qualidade, né? Nosso escritório sempre foi focado em boutique com alta lucratividade, tá? A gente nunca ficou disputando aí com Pinheiro Neto, Machado Meyer, Tosini Freire, os grandes escritórios, as grandes bancas que estão ali para disputa concorrencial, tá? Não é o nosso foco, não é o nosso caso. Por isso que a gente sempre atuou no middle market. O que é middle market? Médias empresas, que você tem um contato com o empresário, com o dono da empresa, que ele enxerga valor em você e que você sim vai conseguir agregar o negócio dele e ser remunerado mensalmente, tá? Lembre-se, quem acompanha a jornada, aula 3 eu falei de precificação, tá? De honorários. Como que você forma o seu preço, ok? E aí, caso a caso, você vai colocar ali, vai verificar se vale a pena entrar só numa cobrança de êxito. Normalmente a gente atrela o êxito a um outro contrato mensal, pelo menos de consultoria, tá? Então, coloquem, sejam estratégicos, não queiram disputar mercado. Ah, Letícia, é muito legal atender grande empresa. Gente, só que as grandes empresas, elas não querem uma fidelidade, tá? As grandes empresas estão aí, estão fazendo bid o tempo todo. Então, legal, o empresômetro, por exemplo, né, que é uma linha de negócio dentro do nosso grupo de empresas, é uma linha que vai para grandes empresas. Por quê? Porque são poucas as empresas ainda que existem no mercado, nenhuma com a nossa metodologia, e a gente consegue entrar numa grande empresa com alto valor agregado, um ticket alto, sem precisar participar de bid, sem precisar participar de concorrência, porque não tem. Porque são poucas as empresas que ainda investem em consultoria de inteligência de negócios. Né? Então, aí sim, uma inteligência de negócios, algo que é altamente valor agregado, específico, beleza, você vai para a grande empresa, porque a grande empresa ela não tem como abrir bid, porque não tem ainda uma concorrência no mercado. Agora, tese, recuperação de tributos, aí você sabe que você só vai fazer isso porque é abre alas, uma oportunidade para você em busca do teu contrato recorrente, tá? Por isso que eu sempre falo que eu não oriento vocês a só ficar focado em recuperação de tributos, a só focar em tese tributária. Isso não dá dinheiro no longo prazo. O que dá dinheiro é recorrência. Você ter um cliente que te paga por mês, tá? Isso te dá segurança, te dá margem de lucro, ok? É esse que tem que ser o teu foco, tá bom? E aí, se o caso é bastante difícil, falando com o Thiago, se o caso é difícil e desafiador, você vai cobrar sim pelo teu serviço e atrelar uma margem de êxito no fim, tá? Você sempre vai cobrar pelo teu serviço, você está trabalhando. Você vai pelo menos cobrir o teu custo para cobrar pelo teu serviço. E pode colocar teu lucro no êxito, tá? Mas sempre, lá no teu custo, se você precifica certo, a tua hora já entra uma margem de lucro, tá? Então, o teu custo é horas trabalhadas e daí você coloca assim, você pode colocar mais um êxito no final. Porque caso difícil vai te motivar. O êxito faz o quê? Motiva a gente a ir em busca do resultado, tá? Mas se você só fica, sabendo que é um caso difícil, ficar só no êxito, você pode trabalhar e não receber nada no fim, que não é legal, tá? Que não é legal. Vamos lá. Daniela. Daniela Deschamps. Que chique. Daniela Deschamps. Pedido de revisão de inscrição endividativa vai suspender os atos de cobrança. Impede a exclusão dos parcelamentos quando vier a decisão pós-propor ação relatória. Olha só, Daniela, pedido de revisão de inscrição endividativa não é considerado processo, é um procedimento, tá? Procedimento, ele é um procedimento que você está pedindo a revisão. Ele, via de regra, não suspende os atos de cobrança, tá? Não suspende necessariamente. Se a PGFN quiser ir lá e cobrar, ela vai cobrar, tá? Então, se acabou o processo administrativo, o que é processo administrativo tributário? Veio lá a notificação do auto de infração, você entrou com impugnação ao auto de infração, perdeu em primeira instância, recorreu em segunda instância, até não caber mais recursos que você continua perdendo.
Foi inscrito em dívida ativa. Depois que acaba o processo administrativo, a próxima etapa é inscrever em dívida ativa. Inscrição em dívida ativa já está correndo lá, né? Você já acabou, já formalizou o lançamento. Pedido de revisão não suspende os atos de cobrança porque não vai suspender o prazo prescricional para o fisco, então para a procuradoria. Ela tem que executar, tá? Então você pode sim, caso você ache que vale a pena fazer a revisão da inscrição em dívida ativa, mas revisão de inscrição em dívida ativa não suspende nem a prescrição para a procuradoria, via de regra, também não vai suspender os atos de cobrança, tá? Não impede a exclusão de parcelamento tipo PERD também não impede, tá? Não impede, vai ficar aí ao arbítrio da PGFN, o que ela vai analisar. Você tá falando PERD, tô falando PGFN, né? Você tá falando tributos federais. Então, vai ficar ao arbítrio da PGFN analisar, mas ela pode sim dar continuidade com a exclusão, tudo, tá? A gente teve durante a pandemia as normativas que vieram em decorrência da pandemia, suspendendo, sim, muitas vezes inscrição em dívida ativa, exclusão de parcelamento, atos de cobrança por conta da pandemia, mas isso não é uma regra, tá? Não é uma regra do direito tributário, tá bom? Do processo tributário, não é a regra, ok? Se depois que vier a decisão você pode propor ação anulatória, você pode propor ação anulatória mesmo antes de fazer a revisão, mas se quiser esperar, pode propor. A única coisa é que a ação anulatória, uma vez inscrito em dívida ativa, a PGFN, acho que a gente está falando de tributos federais, a PGFN pode executar. Às vezes ela demora, mas é pelo arbítrio dela, pelos procedimentos internos. A ação anulatória é sempre importante, a gente sempre indica fazer ali dentro do prazo de pelo menos ali os 90 dias que tem depois da inscrição em dívida, né? Então você tem ali um tempo para passar o teu período de pagamento com redução da dívida, o período de inscrição no cadastro, né, dos contribuintes inadimplentes, enfim. Mas se você demora muito, vai vir uma execução fiscal, daí nem vale mais a pena entrar com anulatório, tá? Então, anulatório, quanto antes você entrar, melhor. Mas se você fez o pedido de revisão de inscrição em dívida ativa, não houve execução fiscal ainda e saiu, né, nesse meio tempo a PGFN não entrou com execução fiscal, saiu a decisão desse pedido de revisão e não foi benéfica para o contribuinte, você pode entrar com a ação anulatória sim, tá? Ação anulatória você pode entrar qualquer fase antes da execução fiscal, porque depois que já tem execução fiscal, acaba que ela perde um pouquinho o intuito dela. Mesmo com a execução fiscal, você pode entrar com anulatório, não é um impedimento, você pode entrar ainda com anulatório, tá? E aí, só que anulatório sempre tem aquela questão que você tem que garantir a dívida para poder suspender a exigibilidade do tributo ou obter uma liminar, o que é cada vez mais difícil, porque os próprios juízes pedem para que haja uma garantia da dívida para ele poder dar a liminar. Então, sempre tem que analisar aí as situações, sempre cotejar o que vale mais a pena, só anulatória, eventualmente mandado de segurança, eventualmente esperar uma execução fiscal para fazer uma exceção de pré-executividade, ou esperar uma execução fiscal para fazer a garantia da dívida e entrar com embargos de execução fiscal. Então, aí são todas estratégias de contencioso judicial tributário, tá? Que assim a gente tem que analisar caso a caso para ver o que vale mais a pena, tá? Deixa eu ver aqui no YouTube. Angela Mara está pedindo dicas de livros sobre planejamento tributário para iniciantes. Angela Mara, depende do qual o teu foco, tá? Existem livros de planejamento tributário que eles são mais focados na teoria do planejamento tributário. Então, você entender o que é elisão fiscal, a diferença de elisão, elusão e evasão fiscal, propósito negocial, que te dá a base para você depois poder estruturar um bom planejamento tributário, tá? Todo tributarista, ele precisa ter a base teórica, tá? Então, aí você vai, a Gelamara, eu sei que é minha aluna, se você vai lá no módulo, se eu não me engano é o 12 ou 11, que eu falo de planejamento tributário, eu sempre indico uma referência bibliográfica lá, tá? Então,
Então tem lá, olha lá na apostila, tem uma referência bibliográfica lá sobre planejamento tributário. Aí você tem os doutrinadores mais assim, que vem de uma linha do direito e trazem essa teoria que vai te dar a base para você estruturar planejamentos tributários. E você tem outros profissionais que trazem cases de planejamento tributário, tá? Então a gente tem aí, ó, eu tenho um livro que eu vou mostrar aqui que é bem legal, mas ele é bem focado em cases, tá? Que é esse aqui, ó. Então esse aqui, que é o planejamento tributário à luz do CARF, ó, espero que vocês estejam conseguindo ver, ele traz diversos cases, tá? Então ele traz diversos cases de casos de planejamento tributário que foram parar no CARF e o CARF, né, deu as suas decisões e é que eles estão analisando. Então esse daqui é muito legal, que traz uma construção, a partir de casos práticos, traz uma construção mais da teoria, foca na teoria, no que, como que a gente vai fazer bons planejamentos tributários para os nossos clientes, tá? Além desse daqui, que é muito bom, eu tenho o livro que eu acho que não está aqui, deixa eu ver. Ah, tem esse aqui, ó, tem um outro que é muito bom também, deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó, do professor Humberto Bonavides Borges, a linha do professor Humberto é bem prática, mas prática mesmo, ele não analisa muito teoria, tá? É bem prática, de casos bem difíceis. E é muito legal para a gente conseguir abrir um pouquinho a nossa mente para os cases de planejamento tributário. Então esse aqui é muito legal, tá? E tem um livro que é um pouquinho mais básico de planejamento tributário, mas também vale a pena para quem está iniciando. Deixa eu ver aqui, deixa eu devolver esse. Que eu acho que não está aqui, gente. Mas deixa eu ver se eu pego ele aqui para passar para vocês. Deixa eu ver aqui. É esse aqui. É Planejamento Tributário, Teoria e Prática, do professor Silvio Crepaldi, tá? O professor Silvio, ele não vem de uma linha do direito, tá? A formação dele até é das ciências contábeis, mas aí ele traz, ele complementa bem, porque esse livro ele traz mais análise de casos focado nos cálculos, tá? Nos cálculos do planejamento tributário. Então, assim, são 3 livros que eu indico para vocês, tá? Então, Planejamento Tributário, do professor Silvio Crepaldi, Teoria e Prática. Os livros do professor Humberto Bonavides Borges, que são bem práticos também. E o Planejamento Tributário à luz do CARF, que vai mesclar as duas coisas. Um pouco mais da base, da teoria, do direito tributário focado no planejamento tributário, com os casos que foram feitos e que deu ruim, né? Os contribuintes foram autuados e foram parar lá no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E aí o CARF fez as análises e os entendimentos dele em relação às operações de planejamento tributário, tá bom? Tá, gente, o Thiago tá comentando da questão dos casos difíceis, ele falou caso exemplo Tusti-Tuji. Thiago, esses casos, essas teses, ó, só põe aí no pacotão, sabe aquele pacotão que você tem um cliente que você quer vender consultoria para ele, fala, olha, vou vir no pacotão teses. Aí você põe essas teses aí. O duro de contencioso, gente, olha só, tá? Não vou dizer, a gente faz muito contencioso, a gente tem ali uma equipe destinada para o contencioso, mas o contencioso é poupança, tá? Não vou dizer que não é bom, a gente já ganhou muito dinheiro com contencioso, mas a gente não pode depender do contencioso. Contencioso que dá dinheiro de imediato é esse contencioso administrativo de fazer impugnação de auto de infração. Esse é o contencioso tributário que dá dinheiro, tá? Esse é o dá dinheiro. Outros contenciosos, eles têm que vir um pacotão, sabe? Você vai fechar uma consultoria tributária e fala, olha, eu vou vir aqui no pacotão as teses com você. Vender sua tese, beleza, você pode fazer, cobrando no êxito, tá? Tusti-Tuji, dificilmente alguém vai querer te pagar honorários iniciais para fazer Tusti-Tuji. Por quê? Porque tem muita gente fazendo. Então, você vai porque você está maturando outras coisas com o cliente. Você não quer vender sua tese. Tá? Não vai na onda de querer vender sua tese, de querer vender sua recuperação de tributos, porque isso não vai te dar dinheiro no médio e no longo prazo. Nem no curto. No curto prazo não dá dinheiro, no médio e no longo, no longuíssimo prazo te dá dinheiro, tá? Então, assim,
É legal fazer se você quer ir fazendo uma poupança para você, para o teu cliente, para de repente, daqui a alguns anos, entrar um honorário aí, tá? Mas vai sempre na linha de vender alguma outra coisa. Foca nos 4 serviços de alto valor agregado que eu ensino para vocês, tá? Aí dá dinheiro. Beleza? A Miriam, qual a forma que posso começar a trabalhar com tributos municipais? Prestador de serviço. Prestador de serviço média empresa. Miriam, foca no ISS. ISS dá muito dinheiro, tá? Vai no prestador de serviço. Se você quer trabalhar com empresa, né? Ou construtora, que vai ter problema de ISS, TBI, incorporador de imóveis. Aí você vai ter aí algo para explorar em tributos municipais, tá? ISS é sempre importante, aí você tem que olhar, principalmente empresas que atuam em um ou mais municípios, você tem que fazer uma estruturação do negócio, ver como que tá a cobrança do ISS e tal. Mas não precisa focar só em um tributo não, você vai pegar prestador de serviço, já olha PIS/COFINS, já olha imposto de renda CSL, já olha outras coisas. Por que você vai olhar só o tributo municipal? Nenhum cliente quer que você olhe só um tributo, gente, o cliente quer que você olhe o negócio dele. Aí você vai focar só no ISS, só no ITBI, só no só no IPTU. E o resto? O cliente precisa que você seja estratégico para ele. Não olha só um tipo de tributo, olha o negócio. Entenda de tributário, seja tributarista para ajudar o cliente no negócio dele. Às vezes ele não vai ter uma demanda importante no ISS, mas ele vai ter no PIS/COFINS, ele vai ter no IRPJ, no CSL, ele vai ter na folha de pagamento dele. Por que você não vai olhar essas coisas? Ah, Letícia, porque me falta conhecimento. Beleza, você vai em busca desse conhecimento. Você vai se formar como um tributarista completo. Ou vai pegar e fazer parceria, tá? Por quê? Porque senão teu cliente vai contratar você para ver ISS, vai ter que contratar outro para ver imposto de renda? Não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que chegar com a solução completa para ele. Olhar o negócio dele e ver o que você pode otimizar na parte tributária do negócio dele. Tá bom? A não ser que você, de novo, queira focar em contencioso. Ah, só vou atuar que meu escritório vai ser um escritório focado em contencioso de tributos municipais. Beleza. Você vai ali nichar para contencioso de tributos municipais. Eu acho que não é uma boa estratégia, tá? Não é uma boa estratégia. Você pode ter sim pessoas dentro da tua equipe que vão lá ter uma especialidade mais ou em algum tipo de tributo, mas as empresas, gente, elas querem que você otimize a carga tributária delas como um todo. Senão você vai fazer o quê? Planejamento tributário míope? Vai olhar só o ISS e de repente vai dar um ônus enorme de IRPJ, CSL para a empresa? Não dá. Vocês têm que olhar o todo do negócio, tá? A Ana tá falando que honorário não é leilão. Não deve ser, Ana, mas muitas vezes é. Quando você tem muita gente no mercado ofertando o mesmo serviço, vira commodity. Quando vira commodity é leilão, tá? É leilão. E é isso que a gente não quer que vocês façam. Por isso que vocês não podem ficar aí só disputando o oceano vermelho, né? Tese tributária, recuperação de tributos. Isso é oceano vermelho, todo mundo faz. Tá? Vocês têm que ir além. Ah, Letícia, mas eu não vou fazer isso. Claro que você vai oferecendo um pacote junto. Você oferece junto, mas você não oferece só isso. Você vai um a mais, você vai buscar o teu diferencial junto ao teu cliente, tá? Ó, o William tá perguntando, ainda seguindo a linha dos livros, Marco Aurélio Greco. Ó, Marco Aurélio Greco, William, o livro dele é muito bom. Eu tenho o livro dele também, só que acho que tá lá em Curitiba, não tá aqui. Tá lá na Amaral Yasbeck. O livro dele é muito focado na teoria, então se você pensar assim, na teoria da elisão tributária, propósito negocial, princípio da substância sobre a forma. Então, o Marco Aurélio Greco, ele é uma doutrina de planejamento tributário, tá? Uma construção teórica, muito importante para formar a nossa base de conhecimento, sem sombra de dúvidas, tá? Marco, vocês vão ver que quando vocês começam a ler diversos autores, vocês sempre vão ler, vocês vão conseguir identificar um pouco da linha deles, tá? Tem alguns autores que seguem uma linha mais pró-fisco, né? Porque é doutrinador, a gente tá escrevendo livro, só que tem uns que tem uma linha mais pró-fisco, outros que tem uma linha mais pró-contribuinte.
Então vocês vão ter que ir mesclando, não partam, né? Nada é uma ciência, nada dentro do tributário é uma ciência absoluta, tá? Nada é uma ciência exata absoluta. Existem linhas de entendimento. Onde que a gente vai, qual que é o nosso melhor parâmetro para orientar o cliente? É o parâmetro do que? Primeiro, o fisco está entendendo, se a gente quer dar uma linha mais conservadora para o cliente. Segundo, tribunais administrativos. Terceiro, tribunais judiciais. Isso forma a nossa linha de orientação, tá? Então pode ser, mas o fulano, beltrano, ciclano entende assim. Beleza, ele entende assim, mas será que você vai dar essa orientação? Como que vai ser? O fisco entende assim também? O teu cliente ele é mais conservador, ele é menos conservador? Você vai mostrar para ele análise de risco no planejamento tributário? Então, assim, planejamento tributário é análise de risco, tá? Então, a gente sempre vai orientar o cliente a ser mais transparente possível, olhando, pesquisando, sempre, qualquer planejamento tributário que a gente for fazer, a gente tem que pesquisar, sim, entendimento da receita do fisco, né? Se a gente está falando de tributos federais, Receita Federal, ou se é ICMS dos fiscos estaduais, se são tributos municipais dos fiscos municipais, mais entendimento dos tribunais administrativos, mais entendimento dos tribunais judiciais, tá? Tribunal judicial e tribunal administrativo respeitando a hierarquia, né? Sempre o que tem maior hierarquia são os recursos, né? Que estão, pensar no âmbito dos tribunais administrativos federais, a Câmara Superior do CARF é a que dá a palavra final. Então, o peso do entendimento dela é maior, você vai dar um peso maior para o entendimento da Câmara Superior. Os tribunais judiciais, o peso do STF é maior do que o peso do STJ, que é maior do que o peso dos tribunais regionais federais, no âmbito federal. Ou que é maior do que o peso dos TJs, no âmbito de tributos estaduais e municipais. Então, essa pesquisa, para fazer estruturar planejamento tributário, é essencial, tá? Precisamos fazer pesquisa. Por isso que quando eu falei para vocês lá na aula 3 da nossa jornada da tributação, e os meus alunos que estão lá no Formação Tributarista, eu falo isso lá no módulo 16 do curso, quando vocês forem precificar ou quando vocês forem estruturar um serviço de planejamento tributário, que não é commodity, né? Planejamento tributário não pode ser commodity, normalmente você pode cobrar um estudo preliminar, que você vai fazer esse estudo, essa pesquisa e tal, para ver se faz sentido, e depois você cobra a implementação do planejamento, tá? Então, o planejamento tributário, normalmente, quando a gente vai sair da commodity, né? A gente faz ele em 2 fases, estudo e depois implementação, ok? Vamos fazer benchmark aqui, né, gente? Você sabe o que é benchmark, gente? Benchmark é quando você estuda o teu mercado concorrencial. O advogado Medeiros está perguntando quantos anos eu tenho de tributário. 17. 17 só como advogada atuante na área tributária, tá? Advogado Medeiros, tá bom? Exemplo de ganho e atuação. Advogado Medeiros está começando agora comigo. Beleza, vamos junto. Atuação, o que eu foco com os meus clientes? 4 serviços de alto valor agregado, tá? Planejamento tributário, governança e compliance tributário. Quando a gente atua para entidades, estudos setoriais de radiografia tributária e empresas, consultoria de mercado com base em dados tributários. São os 4 serviços que a gente faz no dia a dia que eu ensino meus alunos, ok? Exemplo de ganho, olha, hoje eu estava fazendo o meu ticket mais baixo, hoje, médio, mensal, mais baixo, R$8.000, tá? Ticket mais baixo com cliente mensal. E aí, para um contrato de consultoria pontual, tá? Pontual 10 horas, consultoria mês, ok? Ticket de clientes, a gente tem clientes que remuneram a gente até 6 dígitos mês, tá? Então, assim, varia muito do que a gente está entregando para o cliente de resultado, ok? Isso de ticket mensal. Planejamento tributário, que muitas vezes eu falo 2 fases, estudo, implementação no êxito, tá? A gente cobra aí êxito, dependendo se a gente já consegue calcular o êxito, mas é uma média de 12% de êxito, tá? Então, assim, isso dá um ganho bom, né? Dá um ganho muito bom. Quanto mais, assim, vai aumentando sua carteira de clientes, maior o ganho.
e a gente não precisa, para ganhar muito no tributário, não precisamos de muitos clientes, precisamos de bons clientes que nos remunerem mensalmente, ok? Suel de Parente, Suel de Amaral, que virou meu aluno, né, Suel? Entrou na 5ª turma agora. Empresa na PGFN tem a possibilidade de pedir-nos para voltar à base da receita. A empresa é do Simples e tem crédito de imposto, mas não podemos compensar, pois está... Tá, deixa eu ver se eu entendi, Sueldi. Você está falando que tem uma empresa que é do Simples Nacional, que está com dívidas tributárias do Simples, tá? Mas tem crédito, ou seja, você deve ter feito levantamento PIS/COFINS monofásico e levantou crédito. Como que a Receita está fazendo? A Receita está procedendo à compensação de ofício, tá? O que é compensação de ofício? Você foi lá e pediu a restituição de um tributo, porque você entende, do PIS/COFINS no caso aí, deve ser, imagino, falando de Simples Nacional, deve ser. PIS/COFINS. Receita foi lá, opa, esse cliente está com crédito, mas na outra ponta ele está com débito. O que eu vou fazer? Vou mandar uma notificação de que eu vou proceder à compensação de ofício. Aí você tem ali um prazo de 30 dias para responder isso, tá? A partir da notificação lá no ECAC do teu cliente. Os clientes têm que ficar antenados, porque muitas vezes eles perdem esse prazo, tá? Aí o que acontece? Você tem 30 dias para se manifestar sobre a compensação de ofício, tá? Qual que é a tua saída? Ir lá e negociar um parcelamento, tá? Tenta negociar um parcelamento e aí para ver se libera, mas é caso complicado, tá? A gente tá com 2 clientes nessa situação, que ele tá tentando negociar lá o parcelamento dele, tá tentando entrar aí no parcelamento melhor do que fazer a compensação de ofício e não tá conseguindo, tá? Tá alguns meses daí emperrado. Então, o mais fácil, eu vou ver lá, faz a compensação de ofício, pelo menos esse crédito se compensa com débito, ou você vai ficar tentando brigar ali com a Receita para engatilhar um parcelamento aí melhor para o cliente e ver se a Receita libera. Muitas vezes a Receita não vai liberar, daí você vai ter ainda que entrar com uma ação judicial para ver se consegue liberar, tá? Aí você tem que ver custo, benefício, volume do crédito para ver se compensa, tá bom? Por isso, gente, sempre antes que vocês forem fazer uma recuperação de tributos, é bom vocês checarem com o cliente de vocês se eles têm débito, tá? Se o cliente tem débito perante o fisco. Por quê? Porque se tem débito, vai fazer compensação de ofício, tá? Isso a gente aprendeu também errando, tá? Então, e muitas vezes a gente erra sabendo, tá? Às vezes a gente sabe no que é o certo e mesmo assim erra, tá? Então, eu às vezes até me pego e falei, poxa, Letícia, você é tão inteligente, você sabe o troço, vai lá e faz errado. Mas a gente tem que estar sempre se monitorando também para errar o menos possível. Por isso que eu gosto de orientar vocês. Então vamos lá, PIS/COFINS monofásico, você vai fazer recuperação de tributos para empresas do Simples, tá? Você vai checar o quê? Vai checar se tem débito. Porque se tem débito, você já vai amarrar aquela empresa no teu contrato de que você vai receber os teus honorários independente dela, se ela vai fazer compensação de ofício, ela vai ficar brigando, porque o crédito você levantou, tá? Porque senão o que acontece? Você levantou o crédito, pediu a restituição lá para a Receita não vai liberar a restituição porque a empresa tem débito, ela vai querer fazer compensação de ofício. Aí o teu cliente vai ficar brigando se vai fazer compensação de ofício, vai fazer um outro parcelamento, se vai vir um parcelamento mais vantajoso por conta da pandemia ou não. E o teu trabalho já foi feito, você já levantou o crédito e você só faz o quê? Fica pendurado e não recebe os honorários, tá? Então, se você puder amarrar, investigar com o cliente, se ele tem dívida, já orientar com ele como que vai ser, o que vai ser o procedimento depois, que vai fazer compensação de ofício, se não vai, ou para ele já ir tentando engatar um parcelamento aí para que não fique pendurado na compensação de ofício. Então, tenta amarrar as pontas com o teu cliente, porque senão você vai ter trabalhado e não vai receber honorários. E é muito frustrante isso, a gente trabalhar e não receber, tá? Então, muito frustrante. O Nilson tá perguntando se essa mentoria fica gravada. Fica assim, Nilson, fica assim, depois a gente disponibiliza para vocês, tá? Sérgio, como passar isso para o cliente? O melhor é você passar antes, lá na tua negociação, tá? Se você já tem uma ideia do quanto que ele tem de crédito, você consegue levantar quanto ele tem de débito, já orienta, olha só, teu caso, a Receita vai compensar de ofício. Então, meus honorários vão ser devidos no momento em que a Receita mandar a notificação para você de que vai fazer compensação de ofício, tá? Se você quiser buscar outras formas e tal, beleza, mas o meu honorário vai ser devido, você vai ter que me pagar nesse momento.
Porque senão, gente, vocês não vão receber honorários nunca, tá? E vai ficar lá, tô com duas situações assim, que por burrice a gente não amarrou no contrato, tá lá, pendurado. Ah, o cliente tá tentando parcelar, tá tentando brigar com a Receita porque não quer fazer compensação de ofício. E a gente tem honorário para receber, só que tá atrelado a ele receber o crédito dele, daí não recebe, tá? Ah, Letícia, mas daí a empresa do Simples não vai ter. Por isso que eu falo que a empresa do Simples é ruim de trabalhar. É ruim mesmo, o honorário é baixo, só vale a pena no volume, só vale a pena se você não depende disso para viver, tá? Meu caso, eu não dependo de honorários de empresa do Simples para viver, tá? Então entra lá na Leva, tem o fulano que faz, o Beltrano que faz, o dia que entrar, beleza, não vou ficar mais pobre nem mais rica por conta disso. Mas se vocês estão em início, ah, Letícia, é o que tem, beleza, gente, mas olha, daí você vai ter que ir em busca de muita, uma coisa até que a gente fala, você quer receber 50 mil de honorários, você tem dois caminhos, ou ir atender 3 médias empresas, ou ir atender 50 empresas do Simples, tá? O que é melhor? Você que vai resolver. Ah, Letícia, na minha cidade tem muita empresa do Simples. Beleza, só que você sabe que você tem que ir na quantidade. Para ir na quantidade você tem que ter equipe, ou você tem que ter parceiro que execute bem o trabalho para você receber os honorários. Ah, mas eu vou ter que dividir o honorário com o parceiro. Forma time. O que vai ser mais barato? Forma time, capacita a gente, estrutura negócio. Para quem está iniciando é ruim. Para quem está iniciando, faz parceria e divide os honorários. É a melhor coisa. Deixa que quem sabe faz, executa, você só leva o cliente e você vai ver lá para prestar uma consultoria para o cliente, alguma outra coisa que vai te dar mais dinheiro, tá? O negócio aqui, gente, a gente tá trabalhando, mas todo mundo, ninguém quer trabalhar de graça, ninguém quer trabalhar só por paixão. Todo mundo quer trabalhar para ganhar dinheiro, tá? E ninguém pode ser hipócrita e falar, não, mas eu gosto do meu trabalho, eu gosto de fazer sou altruísta, tá? Altruísta até um ponto, mas você precisa se sustentar, pagar suas contas, realizar seus sonhos. Então, você tem que focar no resultado, trazer dinheiro pro teu bolso. Se você não tá trazendo dinheiro pro teu bolso, é porque você tá errando. Errando em alguma parte aí do processo, tá? Só trabalha com empresa do Simples, tem que te dar dinheiro. Se tá te dando dinheiro, beleza, tá te dando dinheiro, mas você sabe que você tem que ir na quantidade. Se não tá te dando dinheiro, muda a estratégia. Muda a estratégia, tá? O Pedro Ivo lá da comunidade tá perguntando, tá pensando em se alinhar um escritório para poder chegar até a empresa de lucro real presumido. Excelente, Pedro. Você não viu o Tancredo, Pedro? Poxa, olha a guinada que o Tancredo deu na vida dele. Tá aí, não tá nem aparecendo, ainda tá produzindo conteúdo danado do Tancredo, mas o que ele tava? Penando sozinho, gente, tava penando sozinho. E tinha possibilidade, o Tancredo é um excelente profissional, mas ele tava penando sozinho. Fez lá uma parceria com um grande escritório, entrou de sócio, sei lá quanto que ele teve, não virou sócio majoritário. Mas, gente, ele deu uma guinada na carreira dele. Se te surge a oportunidade de você se aliar a um bom escritório, um grande escritório, se é uma oportunidade, vai te trazer dinheiro, faz, você vai aprender. Vai aprender a gerir, vai aprender a operacionalizar, vai aprender a atender o cliente, tá? Vai. Se é bom, vai, tá bom? Ah, não, Letícia, meu sonho é ser empreendedor. Beleza, mas você vai ser empreendedor se não te tem uma outra oportunidade melhor. Se tem uma oportunidade melhor que vai te trazer o resultado mais rápido, e depois que você aprendeu, você quer empreender sozinha. Gente, eu demorei 15 anos para empreender sozinha, tá? 15 anos para empreender sozinha. 15 anos. Aprendi pra caramba antes, ganhei muito dinheiro antes. Construí muito do que eu tenho hoje patrimônio porque eu trabalhei 15 anos com sociedade. Continuo trabalhando. Maria Esbeck é sociedade, aqui é sociedade. Só não tem sociedade no IBPT Educação, mas o resto tudo tem sociedade. E é bom ter sociedade, é bom ter equipe. Então, se você pode fazer isso, faz, tá? Se você não tem essa opção agora, tudo bem, caminha sozinho, mas pensando em que você não vai ser só eu, equipe o resto da vida, tá? Não pense como eu, equipe o resto da vida, ok? Pensa resultado, dinheiro no bolso,
exercendo um ofício que é bom que você goste, mas que te traga resultado financeiro. Se não está trazendo, você está errando na estratégia, porque o tributário é uma área que traz sim dinheiro, é uma área que dá muita oportunidade, você tem que saber explorar. Ah, Letícia, você mora em uma cidade pequena. Não interessa, toda cidade tem uma associação comercial, toda cidade tem uma CDL, toda cidade tem raios de cidades no entorno e todo mundo tem internet hoje, todo mundo pode atender empresa independente de onde estiver, fazendo a tua autoridade, montando as parcerias corretas, você pode atender empresa no Brasil todo, tá bom? Não precisa se limitar, ok? Gente, vocês já viram, né? Pensar grande ou pensar pequeno dá exatamente o mesmo trabalho, concordam? Pensar grande ou pensar pequeno é o mesmo trabalho. Você vai, olha, se você está trabalhando 8 horas por dia e você vê que o troço não vai, é porque alguma coisa está errado. Alguma coisa está errando no meio do caminho em algum momento da tua etapa, tá? Se você está ali um ano e está patinando, você está errando, gente. Está errando. Coisa não vai porque você está errando. Puxa, Letícia, será que eu não tenho potencial? Tem, mas você está errando. Você tem que parar, fazer uma radiografia, ver onde você está errando e ajustar o processo. Ir em busca de mentor, ir em busca de alguém parceiro, ir em busca de sócio, tá? E eu não tô falando que eu não erro não, gente, eu erro. A gente fez uma reunião aí de alinhamento e falou, estamos errando. Onde estamos errando? Estamos errando aqui, assado. Beleza. Volte e meia a gente tem que fazer reunião de alinhamento, assim, se a gente tá trabalhando com time, com sócio, ver onde estamos errando. Porque se a gente não chegou onde a gente quer, é porque a gente tá errando no meio do caminho, tá? E eu falo, erro. Eu, graças a Deus, tenho aqui gente para compartilhar ideia. Tenho ali o meu pai, que é da área, que volta e meia tá, Letícia, olha aqui, você tá focando muito nisso aqui, você tá despendendo muito tempo aqui, vê se tá vindo o resultado que você quer, senão muda o percurso. Então, assim, eu sempre vou ouvindo as pessoas que são importantes. Às vezes parece que eu não ouço, mas eu ouço, tá? Eu vou ouvindo, porque eu não sou dona da verdade, eu quero construir muito, muito ainda do que eu já construí, mas eu quero construir mais, tá? Então, não cheguei onde eu quero estar, eu estou ainda na jornada, tá? Já construí muita coisa, mas eu quero construir mais, gente. Eu quero construir, porque eu sei que eu tenho potencial para construir mais, tá? Tô focando em montar time, em crescer equipe, em estruturar o negócio, em melhorar processos internos. Tô focando nisso. Também tô querendo melhorar. Tô em constante melhoria, né? Melhoria não para, tá? Então, veja aí que realmente, volta e meia, a gente vai ter que parar, analisar. E foi isso que eu fiz esses últimos dias. Parei, falei, poxa, olha só, gente, passei 3 semanas trabalhando que nem uma camela. Eu tenho que parar para ver se o resultado valeu a pena. Se o resultado tá valendo a pena, beleza, tô no caminho certo. Mas se eu tô trabalhando que nem uma camela para o resultado não vir, é porque tô fazendo alguma coisa errada, né? Alguma coisa não tá. Tudo, claro que nada vem da noite pro dia e tudo tem o seu momento de maturação, mas as coisas têm que estar numa crescente, tá? Tem que ir numa crescente, a gente tem que estar... Se a gente tá assim, ó, muito tempo ou tá assim, é porque não tá certo. Tem que estar assim, por mais que o assim vá devagarinho, mas tem que estar assim. A curva tem que ser crescente, tá? Aí é que a gente tá indo certo, ok? Tem que estar numa crescente. Então é isso aí, pessoal. Olha só, estamos finalizando, eu me empolgo. Mas deixa eu falar pra vocês aqui, ó, passei, deixa eu pensar. Sábado e domingo, ouvindo Gilberto aqui, ó, no meu ouvido praticamente o dia inteiro, tá? Então, vou ouvir muito, então vocês sabem, né? Eu falo Gilberto, o diamante mor da equipe aí. Às vezes a gente cansa um pouco, tá? Tava umas 2, 3 semanas aí cansativas, ficar mais final de semana inteiro ouvindo é cansativo também. Mas é importante, às vezes é importante pra gente parar, pensar, meditar, colocar as coisas no trilho. Então passei, ó, sábado e domingo e ainda fiquei mais um fim de semana com ele, né? Desde sexta que eu fiquei com ele lá em Balneário Camboriú. Então sexta, sábado e domingo. Então foram 2 finais de semana intensivos e ainda hoje de manhã mais umas 3 horinhas ali para arrematar o pacote, ouvindo Gilberto e falando, ó, vocês estão indo por aqui, vamos direcionar a curva para cá, o troço tá degringolando aqui tá indo certo. Então ouvindo assim bastante, então... Só que nem todo mundo tem essa oportunidade de ter ali alguém que já tá mais, né? Gilberto tá aí quantos anos na minha frente? 20 anos na minha frente, né? Então,
vendo ali, também tava me colocando no prumo ali em algumas situações, por isso que eu tive que parar, ficar um momento introspectivo, vendo o que tá dando certo, o que não tá dando certo, onde que tem que melhorar. E pau na máquina, né? Que não para. Pelo menos aqui, gente, olha só, se a gente sabe, por isso que eu coloquei aquele post ali de domingo, né? Falando, gente, você já pensou em desistir? Porque às vezes a gente pensa, puxa vida, mas tô me ralando aqui, trabalhando que nem um... E o troço não tá vindo. Mas aí a gente tem que pensar no porquê que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, né? Por que a gente tá fazendo? Primeiro, a gente tem que gostar do que a gente tá fazendo. Segundo, a gente tem que estar fazendo isso porque a gente quer construir um nome, a gente quer realizar sonhos dos nossos familiares próximos, né? A gente quer ter uma vida confortável. Então, a gente olha o resultado que eu fiz até aqui. Tá indo no caminho? Tá, beleza. Então, estou no caminho certo. Injeção de ânimo, não me interessa se eu tô cansada, injeção de ânimo, não. Não, eu tô fazendo o que eu gosto de fazer, mas o troço ainda não tá indo. Então, vamos parar para ver onde eu estou errando, onde eu posso melhorar. Consultar fulano, beltrano, ciclano, quem a gente puder consultar. Ouvir namorado, ouvir marido, ouvir esposa, ouvir noivo, ouvir pai, ouvir mãe. É sempre bom a gente ouvir esses também, porque eles vão nos dar visões diferentes. E aí ver, ajustar a jornada e seguir adiante. Ah, eu tô numa jornada que eu não gosto de estar. Não gosto do que eu faço. Opa, aí você tem um problema a mais para resolver. Que ninguém vai conseguir ter realização, satisfação fazendo algo que não goste, tá? Acho que não é o nosso caso aqui. Acho que todo mundo aqui se encontrou como tributarista, né? É o que quer. E saibam, tributário é uma boa profissão, dá dinheiro, sim. Se a gente não tá tendo o resultado que a gente quer, é porque a gente tá errando em alguma coisa. Ou tá errando no processo comercial, ou tá errando na nossa fixação como autoridade, ou tá errando em não ter uma visão estratégica de querer abraçar o mundo e não querer compartilhar, ou tá errando em fazer follow-up com cliente ou potencial cliente. Em algum lugar a gente tá errando, eu garanto pra vocês. Se o resultado não tá vindo é porque tem falha no meio do caminho aí, tá bom? Tem falha. Então o que a gente tem que fazer é identificar as falhas e aprimorar o processo. Beleza? Beleza, gente? Então vamos lá, pau na máquina, né? Sangue, suor e lágrimas sempre acontece, né? Por mais que, ó... Ah, Letícia, ainda não virou aqui, sei lá, não cheguei no que eu queria ganhar, mas tá indo. Você tá fazendo as prospecções, você tá indo em busca, você tá, né, tá procurando ver se você tá fazendo follow-up adequado com o cliente, você tá indo, você tá se posicionando estrategicamente onde você tem que estar. Tá indo na crescente? Beleza, o resultado vai vir. Questão de momento, tempo, né? Mas vai vir. Puxa, não, tô aqui, ó, focado, peguei um cliente aqui, tô me matando, ralando 24 horas para atender esse cliente. Tá errado. Tá errado. E se o cliente te abandona, você vai ficar o quê? Né? Você não pode estar ralando, lembra do mindset empreendedor, você não pode estar ralando 24 horas para atender um cliente. Você tem que diversificar o seu atendimento e colocar o quê, gente? Colocar gente para te ajudar, tá? Colocar gente. Seja parceria, seja sociedade, seja o que for. Seja contratar, o que for. Mas você tem que delegar. Tem que delegar. Ok? Beleza, gente? Então, muito bom estar aqui com vocês. Rômulo falou que ainda não conseguiu adquirir o curso, mas ele... Beleza, Rômulo. A hora que você estiver preparado, também estarei preparada para você. Tá bom? Próxima turma aí a gente não tem data. Acabamos de fechar a quinta. Mas assim que eu tiver, vocês vão saber. Fiquem tranquilos, tá bom? Pessoal, vou comer que a minha barriguinha aqui tá chamando, né? Fome bateu forte agora. E vejo vocês sexta-feira, né? Nosso podcast, 13 horas, sexta-feira, beleza? Talvez eu grave um episódio adicional do podcast na quinta, tá, gente? Mas aí eu aviso vocês. Sexta-feira com certeza, beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau.